Eu finalmente tive coragem de me responsabilizar por conquistar os meus sonhos, porque eles são completamente realizáveis e os seus também. Eu acredito que Deus não daria um sonho pra nós que seria impossível. Oi, gente! Eu vou fazer uma aqui e fala, porque eu acho que é mais fácil da gente se conhecer. E também pra aproveitar meu tempo, né, amor? Eu não sou besta, nem nada. Bom, se você não conhece, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Paloma Gomes e eu sou atriz. E eu tô compartilhando aqui um pouco da minha jornada. E é isso, espero que você fique pra gente conversar e pra você me conhecer um pouco também. E quem sabe pra gente se conhecer algum dia, né? Enfim, bom, vamos lá? Vamos lá. A novidade é que eu decidi voltar a ser criadora de conteúdo. A ser influencer. Não que eu tenha algo contra, mas... não sei, eu tinha uma coisa que me deixava infeliz fazendo isso, sabe? Tipo, eu não era feliz sendo criadora de conteúdo. O que aconteceu, mais ou menos? Vamos voltar do começo pra você não ficar perdida? Vamos? Eu sou a Paloma Gomes, tenho 24 anos e, gente, desde que eu tenho 5 anos de idade, eu quero ser atriz. Assim, é o sonho da minha vida, eu sempre tive certeza disso. E é isso, né? Pela tristeza da minha mãe, desde os 5 anos eu tava falando assim: o que você quer ser? Eu quero ser atriz. Ai, que lindo! Odiaram, né? Bom, pois bem, já passei o hidratante, tá? Mas, pois bem, desde pequena, eu sou muito da área da arte e tudo mais, e meus pais sempre me apoiaram muito. Então, quando eu falei que eu queria fazer balé, minha mãe me colocou no balé. Quando eu falei que eu queria, sei lá, aprender a cantar, ela me colocou no conservatório musical. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de fazer as coisas e meus pais me abençoavam, assim, sabe? Me possibilitando fazer e tudo mais. Então eu sempre fui uma criança com muitas atividades extracurriculares. E isso era muito bom, mas ao mesmo tempo também eu cresci com muita pressão. Um perfeccionismo absurdo, sempre em alerta pra poder ser melhor, pra poder fazer mais, pra poder... Entendeu? Eu não tive uma infância, tipo... confortável no quesito de chegar da escola e brincar. Tipo, não, eu sempre fui muito responsável, sabe? Desde muito pequena. Então, eu tô me desvinculando disso desde o ano passado, pra eu poder ser mais feliz. Aí eu preciso comprar aquele bronzer, sabe? Pra deixar o meu rosto da mesma cor do meu corpo. Aí fica diferente o tom, menina. Eu sempre tive vergonha de aparecer. Em 2024, mais ou menos, eu comecei a trabalhar como influenciadora, como criadora de conteúdo. E eu tinha muita dificuldade de aparecer, de falar, sabe, de brilhar, enfim. E com o tempo eu fui perdendo um pouco dessa vergonha e foi melhorar só agora, 2023. E eu fiz muita terapia, tá? Gente, e os terapeutas falavam a mesma coisa. É tipo assim... você tem que aparecer. Você só vai perder o medo aparecendo. E eu ficava assim... bacana. Tenho medo de fogo, você quer que eu me taque na fogueira? Sim, perfeito. E realmente deu certo, tá? Então... aconselho. Eu acho que realmente o que motiva a gente a sair da nossa zona de conforto é um incômodo. Sabe? Aquele bendito incômodo, que bom. Eu agradeço todos os dias por eu ter me incomodado com o fracasso. Porque, gente, a gente fracassa quando a gente tenta, né? Mas a gente é infeliz por escolha. E eu tava aceitando a minha infelicidade. Vocês têm noção disso? É muito estranho falar isso e escutar também, né? Mas, por exemplo, eu tava aceitando a minha infelicidade e a minha derrota antes mesmo de tentar alguma coisa, antes mesmo de acontecer alguma coisa. Eu tava sendo extremamente imediatista e eu queria um resultado ali na hora, né? Porque é o nosso ego, né? Querendo que tudo dê certo ali, sem nem ao menos ter conseguido ter tempo pra construir alguma coisa. Então, nesse 1 ano de 2024, trabalhando como influenciadora, eu trabalhei com tantas marcas legais, gente, tantas marcas legais, mas eu não tinha consciência de estrutura, não tinha noção de persistência, de constância, de rotina saudável. Gente, só adendo que eu tô editando agora, e eu lembro que antes de começar a trabalhar como influenciadora, no começo do ano, eu pedi a Deus. Eu falei, me dá um direcionamento, pelo amor de Deus. Gente, o meu agente, que é meu amigo agora, né? Mas na época a gente não se falava há anos. Ele me mandou uma mensagem falando que ele tava começando como agente de talentos. E ele me mandou uma proposta falando se eu não queria que ele fosse o meu agente pra eu ser influencer, porque ele gostava muito do meu perfil. Eu não postava nada, tipo, nada, tipo, meu, é Deus, assim, sabe? Nesses pequenos detalhes apontando o caminho. E é isso, amores. Adendo. Minha cabeça tava bem bagunçada naquela época ainda, sabe? Em 2024 eu tinha 23 anos, então... pô, tinha acontecido muita coisa. Tinha acabado de sair de um relacionamento, eu tinha ido fazer intercâmbio, tava
TCC na faculdade, tava morando sozinha em outra cidade, tava distante dos meus amigos, dos meus familiares. Enfim, realmente, né, gente? Amadurecendo a vida, né? Acontece. E aí eu lembro de 2024, muita coisa tá acontecendo. Em 2025 eu decidi não mais trabalhar como influenciadora, porque eu não tava mais sendo feliz. Eu tava num ritmo, assim, de querer fazer dinheiro, de querer fazer contratos, de querer... Era só isso, sabe? Eu não vi um propósito ali como influenciadora, e aquilo me desgastou. Me desgastou 100%. E eu tinha muitos contratos na época, graças a Deus, assim, sabe? Deus sempre mostrando o caminho, né? Só que a gente precisa ter maturidade pra sustentar e caminhar junto com ele. Então, naquela época eu não tinha e eu me afastei, né? E finalizei meus contratos com uma boa comunicação, né? Com uma boa reputação entre as marcas, com os trabalhos todos entregues e tudo mais. E também saí, né, dos contatos que eu tinha com agências, enfim. E foi um tempo de 2025 pra eu amadurecer, pra eu me conhecer de verdade, pra eu saber o que eu queria. Eu fiz a quaresma pedindo pra Deus mudar minha vida, né? Não é sobre religião esse vídeo, mas como é a minha história, faz parte da história, né, amor? Eu senti uma necessidade muito grande de fazer quaresma. E ali tudo começou, né? Não que eu tenha entrado na igreja, mas a minha espiritualidade expandiu muito e hoje, assim, surreal, tá? Surreal. O vision board. Enfim, gente, tudo aconteceu em 2025, amadureci muito. Outra pessoa, né? Me tornei outra pessoa. Tudo bom, perfeito. E em 2026, Deus me abençoou, né? Com pessoas fora do meu ciclo e com oportunidades pra poder me expandir e ver o que tinha além, sabe? Do que eu tenho agora. E isso foi tão importante, gente, foi tão importante, tão importante. Eu acredito muito em determinismo, porque o ambiente, ele vai determinar como você é, na maioria dos casos. Na maioria dos casos, e você precisa de alguma coisa muito forte pra poder te tirar dali. Você precisa de algo muito mais forte pra poder te manter acordado do quão incrível você é e do quão incrível sua vida pode ser. Eu frequentei lugares que pessoas realmente tinham alcançado coisas que hoje em dia eu não tenho, de certa forma, muito de exemplo, sabe? E é muito mágico, é muito doido. Isso cria um incômodo tão grande dentro de você que você começa a se desvincular daquela sua versão que teme muito, muita vergonha, que teme ter sucesso. Eu acho que a gente é preparado pra se preparar pro sucesso e não se preparar pro próximo passo que vai te levar ao sucesso. A gente não é preparado a saber o que a gente quer fazer, a gente não é preparado a saber qual é o nosso propósito, a gente não é preparado a ter constância, persistência, a gente é domado, eu acredito, assim, no nosso sistema pra poder, cara, produzir, ficar cego e, tipo assim, simplesmente ver números e salários e no final das contas trabalhar com aquilo que você não gosta e aceitar que esse é o único caminho. Tem uma frase que meu pai sempre falava e ficava muito na minha cabeça: trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. E ele sempre falava pra mim, pra eu trabalhar com o que eu amo, porque essas são as poucas pessoas no mundo que realmente consegue alcançar uma felicidade extraordinária. E é verdade, gente, o trabalho é propósito, né? Eu não sou religiosa, mas já aproveitando, falando sobre Deus dá a oportunidade pra gente construir aqui, né? E o trabalho é muito importante pra gente também viver em sociedade. Então, eu não gosto de trabalhar. Tá bom, mas não é trabalhar a respeito de só gastar sua energia, só gastar seu tempo, mas ter um propósito ali. Ser útil para além de você mesmo, fazer o bem pros outros. E claro, você vai ser a sua própria abundância. Então, independente do que você tocar, do que você fizer, você vai atrair coisas muito boas pra você. Porque eu acredito que todos nós somos um. Então, se eu faço o bem pra você, o bem vai retornar pra mim, né? E o dinheiro existe. E o dinheiro é uma ferramenta. Ele não tem que ter carga energética nenhuma, positiva ou negativa. Ele é uma ferramenta pra nos expandir e pra gente viver uma vida boa. Porque se você vence, os seus também vencem. Então teve muito tempo em 2025 e agora também pra eu moldar esses pensamentos, pra eu mudar o jeito que eu temia, o jeito que eu pensava, o jeito que eu mesma colocava rédea nos meus olhos. Então foi muito bom, muito bom. Amadurecer é ótimo, dói pra caramba, machuca pra caramba, mas gente, quando você amadurece, você percebe que mudou, que você evoluiu. Nossa, que prazer, sabor, vitória. Enfim, gente.
E ai, nossa, eu tava falando com uma amiga, né? Ontem eu postei uns stories que é tipo de uma publicidade que eu vou lançar. E aí minha amiga, nossa, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E aí a gente começou a conversar e tudo mais. Eu falei, não, antes eu só tava anulando ser atriz pra poder considerar ser influenciadora. Enfim, eu tava fazendo uma bagunça na minha cabeça porque eu não tava preparada pra conversa. E agora eu tô, né? Pra poder ver as coisas desse jeito. Então, eu falei, uma coisa vai andar com a outra. Porque, gente, querendo ou não, a gente precisa de dinheiro, né? Artista não é... A não ser que seja herdeiro. Aí é bem legal. Mas a gente tem a pressão de construir nossa vida, de ter dinheiro, de comprar nossas coisas. E uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é se autoproduzir. E como a gente vai se autoproduzir se não tem dinheiro, né? Como a gente vai estar nos lugares que a gente precisa pra fazer o network? Cara, se a gente não tem dinheiro pra frequentar tais lugares, enfim, pra gente se vestir como a gente sabe que precisa se vestir, se portar, enfim, como ter uma boa qualidade de vida sem dinheiro? A gente tem que ser realista, né, gente? Um relacionamento sério com a realidade, hashtag útil ou agradável. Então, fazer uma coisa que te dá dinheiro e que te completa de certa forma, que te junte ao seu propósito de fato, enquanto você vai construindo o teu caminho, bicha. E é isso que eu voltei a fazer. Eu tive essa claridade esse ano e aprendi a me responsabilizar, né? Pela minha vida. Importante isso, né? Gente, que tem gente de 50 anos que não sabe fazer isso ainda. Coloca a culpa no governo. Tudo bom? Falei que eu leve. Aliás, eu tô me maquiando pra poder ter uma renca de gravação de conteúdos que depois, no próximo vídeo, eu posso até explicar essa nova estratégia que eu tô fazendo. Então, assim, né, faltou me explicar um pouco também do que eu faço, do que eu fiz antes, como é que eu cheguei até aqui. Opa, tudo bom? Vamos lá. Prazer, gente. Meu nome é Paloma de Fátima Gomes da Silva, tenho 24 anos, sou libriana com ascendente aquário e lua em capricórnio. Ah, fodida. Enfim, amores, no caso, me formei na Universidade Federal Fluminense com excelência, com licença, nota 10 no TCC. Faculdade Pública Federal, amor, desculpa. Me esforcei muito pra poder me gabar disso, agora é pro resto da vida. Ok, vamos lá. E aí eu me formei na faculdade pública em comunicação, estudos de mídia. E também fui pra fora, fiz intercâmbio, de marketing e business lá na Califórnia. Então eu tenho um pouco de conhecimento em marketing e comunicação. Isso vai me ajudar muito e me ajuda muito na minha comunicação e na minha estratégia, visão de estratégica pra poder colocar tudo em prática, né? Porque, gente, eu tenho muitas ideias, mas a gente precisa colocar em prática também. Não adianta ter um sonho de, ai, mano, quem dera, né? Quem dera. Não, mas e a parte prática? E a ação? E o fazer? Me faltou durante muitos anos o fazer, né? Eu só ficava nas ideias. Mas agora eu acordei, você também. Eu trabalho desde os meus 16 anos. Eu já fui professora de balé, porque, né? A minha mãe me colocava nas coisas e ela não deixava eu sair, graças a Deus. Então eu me formei em muita coisa. E me formei no balé clássico. E eu dava aula pra criança, pra adulto e tudo mais. Então eu já fui professora de balé. Eu fiz inglês minha vida inteira. Então eu já fui concierge bilíngue no alta diagnóstico. Gente, atendia todos os jogadores de futebol, todas as coisas e tal, não sei o que, era muito legal. Mas nunca mais eu volto para a área da saúde, se Deus quiser, amor, não é pra mim. Eu honro muito quem trabalha com o público agora, hein? Quem trabalha da área da saúde também, ó. Todo o meu amor e apoio a você. Já fui social media, já fui redatora, tá? Já fui estagiária, uma pá de vezes. Já tive 2 empregos ao mesmo tempo. Já cheguei num ponto de ser analista de dados, assim, sabe? Então, realmente, tive muita experiência profissional já pra saber o que eu não quero. E eu cheguei num ponto de clareza, né, e claridade agora pra saber o que eu quero. E acho que essas são as etapas. A gente tem que ir tentando, tem que bater na nossa cara pra poder chegar num ponto da gente saber o que a gente quer. Porque descobrir o que a gente não quer é muito mais fácil e já é uma abertura de caminho. Então, hoje em dia, eu vejo que a comunicação, essa parte de influência, é um meio digital que me agrada e que eu tenho um propósito que eu acho que pode ser muito bom, sabe? Enfim, não só pra mim. Pra eu poder valorizar e fazer minha carreira de atriz acontecer também. Porque o meio digital hoje em dia, amor, é babado, né? Pra tudo, independente do que você faça. Ainda mais se você quer ser atriz, se você quer trabalhar com essa área de aparecer, tem que colocar a cara, vamos se virar. Então agora eu voltei a morar com os meus pais, depois de 3 anos morando sozinha no Rio de Janeiro. Voltei pra São Paulo, tá chovendo pra caramba todos os dias aqui. Sim, realmente São Paulo é igual a chuva é igual a São Paulo. Odeio. E, gente, eu acho que pra gente, né, seguir os nossos sonhos, a gente tem que se
colocar a cara a tapa e ter coragem de ser vista sendo ruim naquilo que a gente ama, sendo vista tentando, sendo vista falhando. A gente tem que ter coragem disso. E coragem de recomeçar, né? Quantas vezes a gente vai precisar recomeçar nessa vida? Eu acho que aqui é um canal da gente conversar e eu poder compartilhar um pouco das coisas que eu aprendo também. E um pouco mais devagar, né? Porque nas redes sociais é tudo muito rápido. É tudo, às vezes, com muita produção. Às vezes é tudo com muito enredo, roteiro. E aqui, cara, eu falo sem me preparar, sabe? Eu falo realmente o que eu tô vivendo, o que tá acontecendo. Outra coisa que também tá mudando na minha vida é que eu tenho certeza agora de que eu quero ser a minha melhor versão. E isso inclui me responsabilizar em ter o meu corpo dos sonhos. Não adianta ficar só colocando fotinho na parede, né? E agora eu tô fazendo marmitinha. Gente, contratei um personal, tô seguindo bonitinho. E menina, o resultado vem, você acredita? Era verdade, quando diziam que seguir dieta e fazer treino dá certo. É verdade. Eu finalmente tive coragem de me responsabilizar a conquistar os meus sonhos, porque eles são completamente realizáveis e os seus também. Eu acredito que Deus não daria um sonho pra nós que seria impossível. Jamais, jamais. Ele dá a oportunidade da gente acordar todos os dias, né? E ser feliz. Então, com certeza, ele não faria algo do tipo jamais. É a gente mesmo que fica colocando empecilhos, que fica indo na cabeça e na ideia dos outros. Então, é isso. Se alguém aparecer e falar pra você que seu sonho é impossível, seja a diferença, sabe? Seja a minoria e fala, não é. Pra mim, não é. Entendeu? Eu acredito que também vem muito de amor próprio. O meu amor próprio, ele cresceu muito depois que eu pedi pra Deus. Porque eu acredito que quando a gente se ama, a gente tá amando a Deus, porque Deus nos criou. E quando a gente dá amor a nós mesmos, eu acho que a gente cumpriu uma das etapas aqui nessa vida, que é honrar a criação de Deus, né? Não só quando se trata dos outros, quando se trata da terra, quando se trata dos animais, é honrar nós mesmos. E eu li uma frase que ficou muito na minha cabeça nesses Dias das Mulheres, que foi que seu sim e que seu não sejam sempre uma carta de amor a você mesmo. Então, acho que isso diz tudo, né? Se você não me segue ainda nas redes sociais, eu vou deixar aqui pra você ir me acompanhando lá, porque são conteúdos diferentes que eu posto. E é isso, amores.